porque o Moraes estava criando um sistema para investigar que não era certo. E eles foram além disso, eles conspiraram como eles podem conseguir modificar o processo para esconder o que estava acontecendo. Olá e seja bem-vindo. O jornalista Glenn Greenwald marcou presença na audiência pública do Senado Federal, referente ao áudio vazado do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo D'Agria-Ferro, acerca de ameaças de morte contra ele. Enquanto D'Agria-Ferro não se fez presente, alegadamente por temer represálias do ministro, Greenwald, conhecido por suas inclinações de esquerda, expôs sua versão dos acontecimentos. E simplesmente são gravíssimas. Durante seu depoimento, o americano mencionou que muitas pessoas poderosas no mundo jurídico têm medo de Moraes e por isso ficam em silêncio, além de lançar acusações graves com alegações de conspiração por parte do ministro, intimidação, ocultação da verdade e o uso pessoal do Tribunal Superior Eleitoral para investigar pessoas. Ele ainda foi além e rotulou o ministro como um mentiroso. Veja. Para mim, o Brasil não é um país estrangeiro, é meu lar permanente. Então, eu realmente me importo muito sobre o que está acontecendo aqui, que vai ser o futuro do Brasil, e estou bem impulsionado para isso. Então, quero começar falando sobre o material jornalístico que já publicamos, porque já tinha essa experiência várias vezes quando estou trabalhando com grandes arquivos da informação que vazou, que conseguimos obter de outra forma. Na reportagem no Snowden, trabalhei muitas vezes com Wikileaks, também no reportagem sobre Lava Jato. Quando tem um grande arquivo, todo mundo sempre quer saber quem mais tem, por que não está publicando tudo. E acho que neste caso, a estratégia que foi utilizada pela Folha e também para mim, e pode criticar, mas tem benefícios também, e que nós publicamos muitos materiais muito rápido, quase todos os dias nas primeiras 3 semanas. Acho que conseguimos publicar 15 artigos total, divulgando que conseguimos confirmar e que não interessa pública. Muito rápido, e publicamos 2, 3 mais no próximo 2 meses. Então, acho que algum desse material foi um pouco perdido, ou seja, que não conseguiu receber a atenção que a importância da divulgação, das divulgações merecem. E o que eu quero fazer aqui é aponto algumas dessas coisas que acho que nunca receberam a atenção que as impropriedades do ministro Moraes merecem de receber. Quero falar também um pouco sobre o clima da receio e medo e intimidação que o presidente também falou, que acho que é muito importante para enfatizar que desde o começo, quando eu estava começando a expressar preocupações e críticas sobre o ministro Moraes, também quando comecei a fazer reportagens, bem antes da série na Folha, eu percebi muito rápido que tem muitas pessoas, estou falando no mundo jurídico, especialistas na Constituição brasileira, que expressaria críticas do Moraes na forma privada. E quando perguntei, você quer manifestar publicamente para a reportagem porque isso está errado? Essas pessoas poderosas, pessoas com muita posição aqui no Brasil, disse não consigo. Obviamente, ter medo, eles têm medo de que vai ser as consequências se eles criticam o ministro Moraes publicamente. E não só o impacto para a carreira como advogado, mas as consequências legais também. Muitas pessoas têm esse medo. Esse foi um crime criado de propósito, para todo mundo pensar a segunda vez, terceira vez, talvez isso não é uma coisa que deveria fazer. E, obviamente, isso está incluindo outros parlamentares. Agora estamos vendo o deputado Marcel Van Hatten sendo investigado, processado para comentários e opiniões que ele expressou na plenária do Congresso.
que é uma limite que nunca achei que ia ser passado e um direito sendo violado, mas agora estamos vendo isso e também eu sei que muitas pessoas têm medo de ser alvo do ministro também. E também neste caso foi uma série dos comentários e ações do Supremo Tribunal Federal, mas também o ministro Moraes, que tinha um impacto de criar essa intimidação de propósito, acho. Mas posso falar que criou esse impacto. Por exemplo, depois do primeiro dia, quando começamos a publicar essa reportagem, o ministro Moraes se defendeu no STF e ele usou todas as palavras, todas as frases que ele sempre usa para criminalizar jornalismo, para criminalizar discursos, opiniões, ou seja, que ele disse que isso foi feito para uma organização criminosa e essa organização criminosa tem o motivo de destruir a credibilidade das instituições brasileiras, que é o motivo de derrubar a democracia brasileira, de voltar para a ditadura, está ofendendo a honra do Supremo. Então, ele sempre está interpretando qualquer crítica, qualquer reportagem, qualquer denúncia como um crime. Esse é o instinto de imediato, falando que esse é o motivo de desestabilizar ou destruir as instituições brasileiras. E isso, obviamente, estava incluindo não só nossas fontes, mas também nós, como jornalistas, inclusive o maior jornal no Brasil, o Folha de São Paulo. E ele não tinha a menor hesitação de usar essas acusações contra jornalistas, contra um jornal muito grande que está funcionando aqui muitas décadas no Brasil. E logo depois, quando o ministro Moraes abriu inquérito, uma investigação criminosa para supostamente descobrir a identidade de nossa fonte, não só foi a fonte que foi incluído nessa investigação. Tem um documento que fala muito claramente que a polícia do São Paulo, do estado de São Paulo, recebeu uma instrução de não só chamar suspeitos de vazamentos, mas também eu e minha colega jornalística, a Fábio Peal, para fazer depoimentos, para responder para o policial e ser questionado. E eu estou fazendo jornalismo há muito tempo, não é a primeira vez que estou fazendo jornalismo que está criando raiva nas autoridades, para falar o mínimo. Eu nunca vi jornalistas sendo formalmente incluídos na investigação. Não estou falando que necessariamente que somos os alvos da investigação, mas obviamente quando o polícia é mandado para questionar, para chamar para depoimento jornalistas sobre o jornalismo, isso tem um impacto bem grande, bem grave para criar esse clima da intimidação. E isso aconteceu. Quero falar um pouco sobre as materiais que conseguimos divulgar. Obviamente, depois começamos a divulgar o Moraes e Gilmar Mendes e ministro Barroso e outros políticos defendendo o STF o tempo todo, disse que isso não mostrou nada errado, é muito inocente, talvez foi um pouco informal, mas nada pior do que isso. E sobre isso eu quero falar o seguinte, que uma das coisas que conseguimos mostrar é que os assessores que estavam fazendo tudo isso, os assessores no STF, os assessores no TSE, sabiam que tudo isso foi errado. Eles falaram várias vezes abertamente sobre a preocupação grave que eles tinham porque o Moraes estava criando um sistema para investigar que não era certo. E eles foram além disso, eles conspiraram como eles podiam conseguir modificar o processo para esconder o que estava acontecendo. Até disse coisas, meu Deus, se isso for publicado, for divulgado, isso criaria muitos problemas para o ministro, porque isso não está certo.
Eles saberam o tempo todo que isso não foi certo. Até eles falaram sobre quando documentos foram enviados pelo ministro Moraes, pelo TSE, e ele não gostou, ele queria modificar para deixar isso mais grave. O TSE disse, como isso é possível? Já mandamos no forma registrado esse relatório que o ministro pediu e eles receberam instruções, mas pode modificar o documento para botar o dado anterior ou para mostrar que isso é o primeiro relatório que está fazendo. Eles queriam esconder que ele estava fazendo. Por quê? Se isso fosse totalmente inocente, porque eles sempre estavam falando sobre o conhecimento que eles tinham que foi tudo errado e que eles queriam esconder. E vou falar além disso também que quando o ministro Moraes manifestou na primeira dia depois da nossa reportagem para se defender, ele afirmou muitas falsidades, muitas coisas que eu vou falar eram mentiras. E porque ele fez isso porque ele não sabia que nós tínhamos no arquivo, ou seja, que não sabia que conseguimos provar que ele estava falando era falso. E vou te dar só um exemplo. Quando ele se defendeu, ele disse que todos os pedidos dele para investigar pessoas, para pedir o TSE para investigar pessoas, tudo foi levado para o plenário do STF e também tinha a participação do PGR, o Ministério Público e a policial. Também ele disse que tudo que ele fez, desses pedidos que ele fez para o TSE, tudo foi registrado. E também ele disse que todo mundo que ele queria ser investigado já era um alvo da investigação ou do inquérito do fake news ou inquérito do milicianos digitais, como ele chama. E nós conseguimos mostrar muito rápido que tudo isso foi falso. E a Folha, que é muito conservador, com que eles querem falar sobre o STF, eles estavam indignados, eles falaram nos artigos, eles permitiram a gente falar tudo isso era falso. E eu vou te dar só um exemplo que é incrível, porque uma outra parte da divulgação e reportagem é que o Alexandre de Moraes usou o TSE não só para assuntos eleitorais, ou seja, com relação da eleição. Muito pelo contrário, ele usa o TSE para investigar assuntos pessoais ou para investigar pessoas que estavam participando no protesto contra ele, o STF, que não tinha nada a ver com as questões eleitorais, que obviamente é o limite do poder do TSE é para garantir a integridade da eleição, mas ele usa isso bem além disso. E tem um evento que ele estava indo com outros ministros do STF, acho que inclusive Gilmar Mendes e Barroso e ou dois outros. Isso foi antes da eleição de 2022. Foi 2023, acho que em fevereiro. E eles estavam planejando um evento entre os ministros em Nova York, não no Brasil, em Nova York, nos Estados Unidos. E pessoas em Nova York e nos Estados Unidos, principalmente brasileiros, mas que estão morando nos Estados Unidos, queriam organizar um protesto contra o STF, contra abusos do poder que eles acreditam que o STF está cometendo. E quando o ministro Moraes aprendeu que pessoas estavam organizando esse protesto, que eles queriam protestar lá fora do evento e também em frente do hotel onde o ministro estava ficando, ele mandou o TSE para investigar quem estava fazendo isso, quem está organizando esse protesto, quem está chamando pessoas para participar. Obviamente, nos Estados Unidos, também no Brasil, em teoria, mas nos Estados Unidos, realmente, protestos são totalmente protegidos legalmente da Constituição.
Então, não tem nada errado organizando um protesto nos Estados Unidos contra visitantes como o ministro. Mesmo assim, ele mandou o TSE investigar todo mundo que conseguiram identificar que estava organizando esse protesto. E o próprio TSE respondeu falando que, mas nada disso tem nada a ver com a eleição. Como nós podemos fazer? Qual autoridade nós temos para investigar esse protesto em Nova York? E ele ignorou essa denúncia, essa questão e mandou que continue. Neste caso, o Alexandre de Moraes nunca levou esse processo para o plenário do STF, nem tinha participação do PGR, o Ministério Público, muito menos o acusado. E quando o Moraes manifestou naquele primeiro dia, ele disse todos os casos foram levados para o plenário. Todos os casos. Ele até disse, eu repito, todos foram com a participação do PGR, do Ministério Público, do policial, de acusado. Tudo foram registrados. E, neste caso, nada disso aconteceu. E conseguimos mostrar a verdade sobre as falsidades que ele afirmou, porque ele não sabia que nós temos esse material dentro do arquivo. Então, depois que ele falou isso, conseguimos mostrar isso. Isso não era o único caso que não foi levado para o plenário, não foi registrado, não tinha participação. E, além disso, isso é um caso quando ele está abusando os poderes investigadores do TSE, porque não tinha nada a ver com a eleição. Esse protesto não era sobre a eleição já aconteceu. Foi 2 meses depois da eleição do 2022, mas ele continuou a usar o TSE. E também usou o TSE várias vezes, porque um assessor no TSE tinha bom relacionamento com o policial do São Paulo, tinha acesso, senhas. E várias vezes o Moraes mandou que o TSE usa esse contato, esse relacionamento com os arquivos do policial do São Paulo para investigar, sei lá, pessoas que iam fazer obras ou reformas, no caso dele, no apartamento dele, para investigar. Muitas coisas para uso pessoais. E tem muitos exemplos além disso também. Só para concluir, eu quero também falar uma coisa que acho que nunca recebeu atenção merecido, que isso é sobre esse poder que o Moraes foi dado pelo STF como presidente do TSE para mais ou menos censurar tudo que ele queria censurar durante a eleição. Quando esse poder foi dado pelo STF para Moraes, todo mundo no STF quase era muito preocupados com esse poder, porque pessoas como Carmen Lúcia, agora o presidente do TSE, enfatizou que esses poderes são muito perigosos. E ele continuou, o Moraes, usou esse poder bem meses depois da eleição, inclusive nos casos que não tinham menor relação com a eleição. E conseguimos obter e publicar, eu publiquei independentemente os ordens de censura que ele mandou para as plataformas, que são muito severos, mandando plataformas imediatamente banir a lista das pessoas que ele queria ser banidos, inclusive pessoas deste Senado, no Congresso, que foram eleitos, jornalistas, ativistas, e não tinha o menor devido processo. Eu liguei para várias pessoas que foram censuradas com essa ordem. Ninguém sabia, até liguei, que eles foram alvo dessa ordem, ou seja, que não tinha o menor devido processo, nenhum processo, muito menos devido processo, não conseguiram entrar no tribunal para ver a evidência, não poderia contestar a ordem. Depois da eleição, qual base legal ele tinha para continuar a usar esse poder que deveria terminar um dia depois da eleição? Finalmente, eu quero falar que às vezes parece que não tem muitas instituições brasileiras que não querem criticar Moraes, mesmo quando ele está obviamente abusando do poder, ou no nosso caso falando falsidades.
Agora tem muito revistas, jornais grandes internacionais que estão criticando ele para tudo isso. O mais recente é The Economist, da revista britânica. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas aqui no Brasil que acreditam que os fins dele justificam todos os meios, que ele é uma pessoa que não deveria ter nenhum limites no poder, porque o objetivo político dele é nobre, ou seja, para destruir o populismo da direita aqui no Brasil, o movimento bolsonarista. Então, isso é tão nobre que tudo o que ele faz, por definição, é justificado, mesmo quando não tem base nenhuma na lei, quando ele está usando falsidades para justificar o que ele está fazendo, quando ele está tentando esconder. E por causa disso, não tem pessoas da esquerda que é aqui porque não tem interesse nenhum na questão se Alexandre de Moraes está atuando como um ditador, uma forma autoritária. Querem que ele faz tudo porque eles concordam com os fins políticos. E para mim isso é um problema, perigo bem grave. Essas acusações são gravíssimas. E fica a pergunta: será que o presidente do Senado vai ficar em silêncio? E outra, será que o ministro vai retalhar o jornalista americano por ter falado tudo isso? Só o tempo dirá.